Olá, eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou te mostrar como usei esta articulação para fazer esta girafa toda articulada. Ó, tá vendo? Inclusive, ela senta. Vem ver como é que eu fiz. Começo a patinha com a cor 8212 do Amigurumi Soft e agulha Clover 2,5 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Agora faço aumento em todos os pontos. São 2 pontos baixos em cada pontinho, ó. 1, 2. Ficarei com 12 pontos na carreira. Troco o marcador. Estou usando o marcador no último ponto da carreira anterior. Faço agora um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo, ó, um ponto sozinho. E no próximo buraquinho, faço 2, ó. 1, 2. E repito até o final. Um ponto baixo sozinho. E no próximo, 1, 2. Vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos na carreira. Agora, eu quero fazer aqui, ó, em ângulo, né? Em ângulo reto assim, para formar aqui o casco da girafinha. Então, você vem aqui, você pode pegar a alcinha de trás, que seria pegar somente esta alcinha aqui, mas eu gosto de pegar as duas de trás, então eu enfio a agulha aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Tá aqui. Ó, eu tenho duas alcinhas. E finalizo com o ponto baixo, ó, de novo. Coloco a agulha aqui, ó. Eu chamo de blow duas alças. Então, ó. E vou até o final da carreira. Por quê? Porque vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar retinho. Então, pronto, ó, tá vendo como fica? E agora, vou fazer uma carreira somente de pontos baixos, pegando as duas alcinhas. Tem que ter 18 pontos aqui. Vou até o final em pontos baixos. Agora, eu vou usar a cola de silicone líquida da Círculo. E este aqui é um pedacinho de EVA de meio centímetro, né, de 5 milímetros. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou ver se tá bem fechadinho o anel e vou cortar. Só posso cortar o fiozinho do anel em situações muito específicas. Aqui é um caso, por quê? Porque eu vou passar cola, então ele vai ficar bem preso ali. Então, essa rodinha, ela tem que caber ali dentro, ó. Tá vendo? Por quê? Para que mantenha essa patinha aqui retinha. Deixa eu até cortar um pouquinho mais com a minha tesoura genérica, tá? Vou tirar mais um pedacinho aqui, ó. Então, eu tenho uma tesoura só para isso. Uma tesoura qualquer, que não tem problema, né? Porque vai perder o fio. Não usa suas tesouras, né? Essas tesouras lindas assim, ó. Não vai usar essas daqui, tá? Da Círculo, inclusive, olha que coisa mais linda. Então, agora, eu vou passar cola.
Pode ser cola quente se quiser também. Eu gosto da cola de silicone, que assim eu tenho um tempinho aqui pra ajeitar. Esse meinho sempre gruda um pouquinho. Opa. Já tampa a cola, tá? E coloca aqui o EVA. Então, corta um que se encaixe, faz uns testes, aí já corta os outros usando esse primeiro que deu certo como molde. Então, pronto, ó, tá vendo? Para que aqui fique retinho. Agora eu volto e faço mais uma carreira de pontos baixos nesta cor. Então, agora eu vou trocar de cor. Então, tiro o marcador. Vou cortar o fio, nunca corte o fio muito curto. E essa alcinha eu vou puxar. Agora eu volto aqui e vou usar a agulha número 16. E vamos lá. Vou primeiro tirar o degrauzinho. Então, conto 1, 2 para frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Pela alcinha do último ponto da carreira, por cima, alcinha da frente. E agora por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei, de fora para dentro. Ó, e puxo. Quando eu faço isso, eu tiro o degrauzinho. E aí, para esse ponto ficar mais firme, na hora que eu vou voltar aqui para trabalhar nele, eu pego uma alcinha próxima dele e dou um nozinho. Pronto. Vejo que tá tudo certinho. E agora vou cortar um pouquinho desse fio. E vou deixar aqui dentro. Então, esta é a primeira etapa da troca de cor. Agora, vou fazer como fiz na carinha. Então, vou pegar a alcinha de trás. O amarelo clarinho. Deixa eu cortar aqui. Então, esses podem ir pra cá e ficar aqui, que daqui a pouco eu vou usar. Então, aqui eu dou um nozinho. E vou fazer novamente aqui, como fiz, como tem na carinha, pegando as alcinhas de trás, ó. Então, são pontos baixíssimos. Somente nas alcinhas de trás. Então, vou até o final, ó. Fazendo pontos baixíssimos. Então, tô chegando aqui no final. Aqui é onde eu dei o nozinho. Então, aqui é o último ponto, tá? O nozinho que eu dei aqui eu não conto como ponto. E dei o último ponto baixíssimo. Coloco o marcador. E agora volto ainda nas alcinhas de trás, fazendo pontos baixíssimos. Pontos baixos, desculpa. Então, peraí, deixa eu só diminuir aqui essa alcinha. Então, volto aqui. E faço pontos baixos. E vou até o final da carreira em pontos baixos. Pronto, ó, dei toda a volta, ó como fica bonitinho. E agora, pegando as duas alcinhas, ó, normalmente, farei um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou até o final da carreira, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E agora, continuo em pontos baixos. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. E farei, não contando essa parte,
para ficar mais fácil a contagem, tem que ter 11 carreiras aqui no amarelo clarinho, contando assim, ó, 1, 2, vai até a 11ª carreira. Então, agora eu vou só em pontos baixos. Então, fiz aqui no total, ó, contando aqui no amarelinho, que fica mais fácil. Então, fiz, ó, 1, 2, então depois da carreira de pontos baixíssimos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Já cortei o fio, puxo e tiro o degrauzinho, como expliquei aqui, a mesma coisa. Então, vamos lá. Coloco a agulha de acabamento e conto, ó, 1, 2, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, pela alcinha da frente, ó, por cima do último ponto crochetado e por baixo das 2 alcinhas de fora para dentro do pontinho que pulei. Então, eu tiro o degrauzinho e aqui eu vou encontrar uma alcinha mais próxima, acho que é aqui, ó. Qualquer alcinha aqui mais próxima, não muito na beiradinha. E dou um nozinho. Aí, esse fiozinho eu ponho lá pra dentro. Eu vou usar essa articulação aqui da círculo para colocar dentro da girafinha. Então, já tenho a cabeça, já tenho as patinhas, ó. Então, vou começar agora de baixo para cima. Não é muito comum no meu trabalho fazer de baixo para cima, mas aqui eu fiz vários testes e cheguei a esta conclusão, que de baixo para cima fica mais bonitinho o acabamento. Então, agora eu vou conectar as 2 perninhas. Então, vou deixar essa parte onde eu fiz a troca de cor aqui pra dentro, ó. Virei pra lá, coloco a agulha, dou um nozinho e faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, onde eu fiz a troca de cor, e dou um pontinho. Então, agora vamos lá. Vou dar toda a volta, ó. Dei toda a voltinha aqui na perninha. E agora vou pegar aqui no meio, ó. Deixa eu só ajeitar a correntinha. Então, agora aqui eu faço os 6 pontinhos. Tá justinho? Três, 4, 5 e 6. E agora venho pra cá. E dou toda a volta aqui na perninha. Ó, dei toda a volta. E agora venho aqui e faço os 6 pontinhos aqui do meio. E aqui, tá só procurando ele. Pronto. E agora dou a volta completa. Aqui eu deixo bem justinho, aqui nos começos. Desfio.
Então, já tenho aqui, ó, encaixei a articulação. E vou continuar em pontos baixos. Vou fazer pontos baixos aqui enquanto eu consigo encaixar na articulação. Quando eu ver que vai ficar mais difícil, então eu encaixo e trabalho junto com a articulação. Então, continuo em pontos baixos. Só diminuir mais aqui. E vou dando toda a volta. Agora, eu vou prender os bracinhos. Então, tenho eles aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou achatar. Ah, e por que eu vou prender agora o bracinho? Peraí. Deixa eu mostrar. Então, eu vou colocar, ó, a articulação. E já chegou aqui, ó. Na altura desta última articulação aqui. Aqui dessa cruzeta. Então, chegou aqui. Então, eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu fiz 14 carreiras depois que uni as pernas. Mas presta atenção, o seu ponto pode ser, e provavelmente será diferente do meu. Então, o que importa aqui é você colocar, ó, segura bem aqui e veja se encostou aqui nesta parte aqui da articulação. Então, essa aqui é a parte maior, onde eu vou colocar a cabeça. Então, eu coloquei as perninhas, ó. E ela encostou. Tem que encostar bem justinha, tá? Porque senão aqui fica sobrando pedacinho aqui dentro também. Fica sobrando uma partezinha da perna. Ela tem que ficar assim, ó, bem justinha. Tá bom? Então, agora, né, mantenho aqui o marcador, achato. E aqui, ó, bem na lateral, tá vendo? Bem achatadinho, ó. Eu vou colocar um fiozinho. E aqui do outro lado também. Pode colocar um alfinetinho, mas eu acho que ele atrapalha. Nesse caso aqui, acho que é melhor mesmo um fiozinho, tá? Só pra ter uma noção aqui, ó. Então, eu dou um nozinho assim. Pronto. Então, agora, eu vou prender o braço por 6 pontos. Ele tem 12 no total, certo? Então, eu vou centralizar aqui, ó. Então, venho agora. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3 antes, 1, 2, 3 depois. Por quê? Porque são 6 aqui no braço. Então, depois eu tiro esse fiozinho que eu usei para marcar. Então, vou fazer aqui. Aqui não tem um número certo aqui nesse sentido. Eu só vou me preocupar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vou fazer aqui os pontinhos para chegar ali. Então, tem 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, então, aqui. Certo? Então, agora, eu venho, vou deixar aonde eu fiz a troca de cor para dentro. Posiciono assim a agulha, passando pelas duas alcinhas. Eu já tentei fazer de cima para baixo, mas eu não gostei do acabamento. Então, agora eu venho, tô só olhando se eu tô no lugar certo. E fecho com pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Então, agora aqui posso tirar um fiozinho. Então, prendi por 3 pontinhos. Opa, puxei o fio errado.
Prendi por 3 e mais 3. Então, vem aqui, ó. 4. 5 e 6. Eu sempre olhando se eu tô na posição certa. Então, ó, prendi o bracinho por 6 pontos. E agora, continuo em pontos baixos, ó. Venho aqui. Então, vou até o outro lado ali, até 3 pontos antes da marcação. Então, estou 3 pontinhos antes, ó. Posiciono o bracinho. Vamos lá. E vou prender de novo por 6 pontos. E novamente continuo em pontos baixos. Dou uma olhadinha, ó. Tá bem certinho. Só que agora eu acredito que eu vou ter que colocar a articulação. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Pronto. É que muita gente costuma trabalhar de baixo para cima. Para mim é uma novidade. Eu sempre faço de cima para baixo. Então aqui nesse caso a gente tem que ir, ó, de baixo para cima e já encaixar a articulação aqui. Olha, já dá um voluminho, tá vendo? Aqui eu coloquei 6 pontos, lembra? Da primeira vez eu coloquei 3. Só que ele ficou muito magro. Então, minha dúvida era, será que se eu puser mais pontos, vai dar certo aqui no meio? Vai, porque agora a gente enche o bonequinho junto com a articulação. Ó. Então, agora aqui eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. E vou ter que começar a fazer diminuição para chegar aqui no pescoço. Aqui no corpinho eu tenho 36, mais 12, né? Então, vou ter que fazer algumas diminuições aqui para chegar aqui no pescoço em 12. Então, agora, ó, você viu que precisa colocar os braços. Mas nós tá ficando super bonitinho. Eu fiz vários testes para chegar nesse daqui. De cima para baixo, o encaixe aqui, ó, que aqui fica um pontinho diferente, tá vendo? Porque aparece a costura. Então, é melhor mesmo de baixo para cima. Eu, como ilustradora, eu desenho de cima para baixo. Então, meus bonequinhos, na grandíssima maioria, acho que praticamente todos, eu faço a cabeça até os pés. Aqui no caso, tem que ser como a maioria do pessoal que faz amigurumi, talvez você faça assim também, de baixo para cima. Então, eu tenho que ajustar aí a minha forma de pensar. Porque é bem diferente. Então, agora eu vou abaixar os bracinhos, ó. E agora, faço os pontos baixos já com a articulação aqui. Vou fazer uma primeira carreira. Depois acho que eu já vou começar a fazer as diminuições. Uma primeira carreira por quê? Para eu passar por aqui, ó. Tá vendo? Então, cheguei aqui, vou ver onde é o pontinho. Ó, fiz até aqui. Aí, aqui eu já pego no braço. E vou dar toda a volta. Então, aqui, ó, nem parece que tem uma emenda.
Se a gente faz de cima para baixo, aqui aparece a emenda. Então, vou continuar dando toda a volta. Agora, eu vou encher um pouquinho aqui, vou encher braços e pernas. Aí, vou subir um pouquinho mais, encho mais aqui, para me preparar aqui para o pescoço. Então, para encher, eu vou usar essa ferramenta. E ela é bacana porque ela é longa, então dá para ajustar bem aqui, ó. Eu não vou encher demais. Ó, põe um pouquinho aqui na frente, viro. Essa ferramenta tem essa pontinha aqui, tá vendo? E ela ajuda bastante. Peraí, vamos lá. Só tem que se ajeitar, né? O que eu penso é, não pode encher demais para não ficar dura a perna, senão a gente não vai conseguir fazer ela articular, tá? É o que eu penso. De repente no próximo eu encho mais. Esse é o meu primeiro teste. Então, a gente tá ainda testando uma série de coisas. Que achei bacana. Antes de fazer um inteiro, achei legal compartilhar aqui, montando uma para ver como é que fica. Ó, eu acho que esse é o suficiente, tá vendo? Até porque senão começa a abrir os pontos e eu não gosto. Então, eu vou encher aqui um pouquinho e já volto. Então, ó, preenchi. Preenchi aqui um pouquinho também. E aqui, ó, eu preenchi um pouquinho mais aqui embaixo, porque é o bumbumzinho. Assim, eu já vou modelando com a fibra o corpinho. Então, aqui eu tenho 42 pontos no total, né? Então, agora eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, faço, vamos lá. 5 pontos baixos. Ó, 3, 4, 5 e uma diminuição. Então, vou dar toda a volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 5 pontos baixos e uma diminuição. E realmente é mais fácil você fazer essa partezinha próxima do seu corpo, que vai ficar mais confortável. Então, eu mostro aqui o comecinho, depois eu continuo próximo do meu corpo. Então, tenho 36 pontos e agora faço 4 pontos baixos e uma diminuição. Assim, distante é um pouquinho mais chatinho, mas próximo do corpo fica bem mais fácil. Então, agora, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, vou até o final da carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição, ó. Fica bem bonitinho. Está bem legal esse corpinho, né? Tá bem bonitinho. Vou até o final. 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 4 pontos baixos e uma diminuição. Aí, continuo. Faço agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá, ó. Deixar aqui mais justinho, peraí. Então, vamos lá. Pega as duas alcinhas. Então, 3, ó. 1, 2, 3 e uma diminuição. Então, vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficou bem bonitinho. Então, agora continuo. Vou trocar aqui o marcador. Então, agora eu vou fazer... Eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 2 pontos baixos
Que aqui ainda tenho que lidar aqui agora com essa haste. Então, ó, 1, 2 e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Então, nesse momento, ó, deixa ele bem pertinho do seu corpo, que vai ser mais fácil. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Aí vai encher mais um pouquinho aqui, ó, aqui. E aí depois já fazer o pescoço. E agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. Fico com 12 pontos e faço o pescoço. Então, vamos lá. Vai ficando um pouco mais chatinho, mas a gente consegue. Então, ó. Bom, primeiro sempre deixar aqui bem justinho. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou dar toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, dou toda a volta nessa carreira. Pronto, ó. Então, cheguei até aqui. Ficou muito boa a modelagem, tá vendo, ó? Então, agora eu vou encher. Aqui, ó, tá vendo? Tá com ruguinhas. Então, agora com bastante cuidado. Abrir os bracinhos assim, vai ficar mais fácil. Melhor encher agora do que depois que fizer o pescoço. Fica mais fácil. Então, agora eu vou enchendo aos pouquinhos, ó. Esse bonequinho não pode ficar muito rígido. Então, ó, vou encher aqui, porque senão você não vai conseguir articular, que essa é a ideia, né, ó. Articular, ele vai fazer umas dobrinhas, ó, quando ele sentar, tá vendo, ó? Mas dá pra articular super bem, essa é a ideia. Então, agora eu vou encher mais um pouquinho aqui, e agora que eu faço o pescoço. E agora eu continuo em pontos baixos. Só enrolei aqui tudo, enquanto eu fui enchendo. Então, agora vou só em pontos baixos ao redor do pescoço. Prontinho, ó, me deu super certo. Então, aqui, deixa eu pegar minha agulha. Ó, então eu fiz. Deixa eu ver aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Peraí, vou contar por aqui. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, agora eu vou encaixar a cabeça e vou ver se preciso de mais carreiras ou não. Então, aqui a cabeça eu vou encaixar. Tô pensando em encaixar assim. Vou fazer um primeiro teste, ver se dá certo. Ou talvez dobrar menos. Mas acho que assim vai dar mais certo. Então, deu certo. Ficou bem bacana. Tô com várias ideias de bonequinhos usando essa articulação. E ela é muito forte. Ela não arrebenta de jeito nenhum. Tá vendo? Então, dá pra modelar o bonequinho. Levantar o braço. É bem bacana, ó. Ele pode sentar. Achei muito, muito bacana. Então, agora vamos para a cabeça. Para fazer a cabeça, vou usar o amigurumi soft na cor 7069 e continuo com a agulha 2,5 milímetros. Então, vou deixar aqui um palmo, ó, de fio, bem generoso. Tá vendo assim, ó? E aqui eu faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Então, eu tenho o fio curto e o fio do novelo. O fio curto eu passo por cima da agulha e viro para mim. Meu dedo está entre o fio do novelo e o fio curto. Ó, laço o fio do novelo, seguro aqui e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, ó. Passei o fio curto por cima da agulha, ó.
e passo por dentro das duas alcinhas. Então, isso são pontos baixos sem correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, faço 7 pontos baixos sem correntinha. Agora, faço uma correntinha e venho aqui na alcinha de trás, ó. Tá vendo? E aqui eu faço um aumento. Então, 1, 2 pontos baixos na mesma alcinha. E agora, eu faço 5 pontos baixos, uma em cada alcinha de trás, ó. 2, 3, 4 e 5. Então, fiz um aumento, 5 pontos baixos, e na última alcinha, essa daqui, eu faço um aumento novamente. Então, eu tenho um aumento no começo da carreira e um aumento no final da carreira, tá? Então, 1, 2. Agora, eu venho aqui para o outro lado. Eu vou trabalhar de forma circular, como se estivesse com anel mágico, mas eu comecei com pontos baixos. Venho aqui e faço um aumento. Então, é um aumento no começo, no final da carreira, dou a volta, ó, venho aqui pro outro lado. Não são carreiras de vai e volta. São carreiras circulares. Eu vou dar a volta aqui nos pontos baixos. Então, fiz um aumento aqui do outro lado. Faço 1, 2, ó. 3. 4. 5. E aqui no final, um aumento novamente. Então, 1. Opa. 2. Então, fiz os 7 pontos baixos, uma correntinha, um aumento no começo, 5 pontos baixos, um em cada alcinha de trás, um aumento no final, dou a volta, um aumento, 5 pontos baixos, também pegando as alcinhas de trás, e ao final, um aumento. Então, agora, como vou trabalhar de forma circular, vou colocar o marcador. Então, eu tenho aqui 18 pontos baixos. Então, agora faço, pegando as duas alcinhas. Opa! Só apertar aqui. Então, faço 1, 2 e um aumento. Vou até o final da carreira, ficaria com 24 pontos. Ó, 1, 2 e um aumento. Vou dar toda a volta. 1, 2. Finalizei a carreira com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, continuo os aumentos e faço 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e um aumento. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos na carreira. Então, vou até o final. 3 pontos baixos e um aumento. Quando a gente trabalha com os aumentos dessa forma circular, tanto no anel mágico, com o anel mágico, né, ou com os pontos baixos, quando a gente faz aumento sobre aumento, vão ficando pontinhas, porque os aumentos caem sobre os aumentos. Aqui nesta carreira, são 4 pontos baixos e um aumento. Mas, para minimizar essa questão aí dos aumentos sobre aumentos, eu farei 2 pontos baixos e um aumento. O certo, né, seria fazer
4 pontos baixos e um aumento. Mas vou começar só com 2, agora trabalho 4 pontos baixos e um aumento, e ao final sobrarão 2 pontos, que são os 2 pontos que não fiz no começo. Assim, eu não vou cair mais sobre o aumento da carreira anterior. Então, fiz 2 pontos baixos e um aumento, agora faço 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, veja aqui, o aumento está aqui, este aumento ficou antes. Essa é a ideia, que os aumentos não fiquem mais aumentos sobre aumentos. Você pode fazer isso na carreira ímpar, na carreira par, mas é comum que as pessoas façam, os artesãos, pelo que eu vejo, fazem na carreira par. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e o aumento. E assim vou até o final. Ao final sobrarão 2 pontos. Esses 2 pontos são os 2 pontos que não fiz no começo. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, cheguei aqui no final, né? Então, fiz os 4 pontos baixos e um aumento. E aqui eu tenho os 2 pontinhos que não fiz lá no começo. Fiz só 2. Para não coincidir, para que as carreiras agora aqui ficassem, né, não coincidissem, aumento sobre aumento. Tiro o marcador, coloco aqui. E agora farei 5 pontos baixos e um aumento. Então, agora faço normal. Não preciso desencontrar, porque ele vai desencontrar automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, já passei pelo aumento da carreira anterior. E faço o aumento. E assim vou até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. Vou repetir até o final, ficarei com 42 pontos baixos nesta carreira. Após a carreira de 5 pontos baixos e um aumento, eu faço somente pontos baixos. Então, até aqui fiz 5 pontos baixos e um aumento, mudei o marcador e agora somente pontos baixos. Então, agora vai começar a fechar o focinho aqui da girafa. Ó, tá vendo? Ele vai começar a fechar. E vou continuar dando a volta, ó, já passei aqui pelo marcador e continuo somente em pontos baixos. Farei a marcação das narinas, então aqui eu fiz, ó, 1, 2, então você vai contar daqui do meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz, após a carreira com aumentos, eu fiz mais 2 carreiras somente de pontos baixos. Vou marcar com os alfinetinhos. Então, eu venho aqui, eu vou marcar nessa direção as narinas, ó. Existe um lugar exato? Não. Um lugar onde eu acho que fica bom. Mas vou contar para você quantos pontos são. Deixa eu ver, não, mais para cá. Aqui é uma questão de proporção, né? Então, estudar o posicionamento. Aqui tá muito para lá. Das partes. Então, acho que vai ser aqui. Então, eu tô colocando, eu tô estudando, tô vendo, tô te mostrando, né, como é que eu faço. E aí eu vou ver se está centralizado. De que forma? Aqui. Então, eu dobro ao meio. Ó. Dobrar ao meio. Então, esse aqui é um pouquinho mais para cá. Como eu falei, existe uma posição exata? Não. Vai depender do seu projeto. Então, visualmente, eu tô olhando aqui, tô imaginando que nessa posição vai ficar bacana
As narinas ficaram legais. Deixa eu pôr pela frente, só para não dar diferença, não ficar pensando... Vamos ver. Pronto. Então, aqui, ó, são as narinas, né? Então, agora eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui, vou te contar quantos pontos eu fiz, e vou fazer aqui um ponto puff. Faço aqui e um ponto puff. Então, essas será a posição, né, de cada narina. Tô olhando aqui. Marquei as narinas. E agora, volto em pontos baixos até chegar ali na marcação. Então, cheguei aqui, ó, vou fazer o ponto aonde está o marcador. Tiro. E neste mesmo lugar, no mesmo pontinho de base, farei um ponto puff com 4 laçadas. Então, ó, estico o ponto. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Laço, passo por dentro e uma correntinha. Jogo o pontinho assim para frente, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. E agora continuo em pontos baixos até o outro marcador. Então, e daqui, ó, até aqui foram 26 pontos. Então, fiz 26 pontos e no 26º eu fiz o ponto puff. Então, agora aqui, ó, então deixa eu voltar aqui. Terminei aqui o ponto. Fiz um ponto baixíssimo no mesmo lugar e vou lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, aqui onde está o marcador. Eu vou sempre olhando, ver se está certinho. Então, posso tirar e novamente faço o ponto puff. Então, dou uma esticadinha, laçada, opa, acho que estiquei demais, peraí. Então, vamos lá. Uma laçada, 2, 3 e 4. Passo por dentro, uma correntinha, jogo assim para frente e faço um ponto baixíssimo. E finalizo em pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, eu olho, acho que tá bacana, tá certinho. Então, esta é a primeira parte da carinha, né? Então, aqui é o focinho da girafa. Agora, eu vou trocar de cor. Então, vou para a cor 1708. E aqui eu vou cortar o fio. Nunca corte muito pequeno, tá? E puxo. Tiro o marcador. Deixa eu pegar minha agulha. Eu uso a agulha número 16. Então, aqui eu só puxei. Coloco a agulha número 16. E vamos lá. 1, 2 para frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Pela alcinha da frente. Por cima do último ponto que fiz. E volto por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei, de fora para dentro. Pronto. Venho aqui atrás, dou um nozinho em alguma alcinha mais próxima. Pronto. Agora, você pode começar com a nova cor em qualquer parte. Então, aqui, já prevendo o futuro, do que vai acontecer aqui depois, eu venho na alcinha de trás
com a próxima cor. E dou um nozinho. Então, tô aqui do lado, tá vendo? Então, agora é só ajeitar aqui, segurar esse fiozinho do começo. Vou fazer pontos baixíssimos, dando toda a volta. Aqui eu pego aqui por trás. E continuo. Então, vou dar toda a volta em pontos baixíssimos. Então, estou chegando aqui no final. Então, aqui é o 41 e o 42, né? O 42º ponto é onde eu dei o nozinho. Volto com o marcador, tá aqui. E agora eu continuo pegando pelas alcinhas de trás. Só que agora farei pontos baixos. Então, vou dar toda a volta fazendo pontos baixos. Pegando pelas alcinhas de trás. Então, toda a volta, somente pontos baixos. E agora continuo, terminei aqui pegando as alcinhas de trás. E continuo a próxima carreira somente em pontos baixos. Então, fazer pontos baixos até formar o começo aqui da carinha. Depois, eu começo as diminuições. Fiz as carreiras de pontos baixos e vamos contar aqui pelo amarelo. Então, aqui foi, né, o ponto baixíssimo, mas só para ficar mais fácil, vamos contar aqui por essa parte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesta parte amarelo clarinho aqui, eu tenho 7 carreiras. Agora, começo as diminuições. Então, eu fui até 5 pontos baixos e um aumento. Agora, faço 5 pontos baixos e uma diminuição. Cinco e uma diminuição. E vou até o final da carreira fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 5 pontos baixos e uma diminuição. Nesta carreira, faço somente pontos baixos. Então, eu vou intercalar para eu poder ir diminuindo de forma gradual. Porque se eu fechar aqui, vai ficar desse tamanho a cabeça. E eu quero que fique um pouquinho mais alongada. Então, agora eu continuo somente em pontos baixos. Vou dar toda a volta, somente em pontos baixos. Então, fiz 5 pontos baixos, uma diminuição. E agora fiz uma carreira somente de pontos baixos. Então, agora, novamente, faço 4 pontos baixos, faço a diminuição, né? Então, são 2, 3, 4 e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4 e uma diminuição. Vou repetir essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Nessa carreira, vai ser um pouquinho diferente. Vou pegar aqui o marcador e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou achatar. E veja aqui, ó, uma narina na direção da outra. Porque aqui eu vou fazer uma marcação. Bem no meinho. Por quê? Aqui eu vou fazer um buraquinho para poder costurar essa parte aqui no corpo. Então, por esse motivo que eu comecei aqui um pouquinho para o lado. Eu vou contar quantos pontos faço até aqui, mas lembre-se que isso vai variar de acordo
a posição que você começou aqui. Você pode ter começado um pouquinho antes, um pouquinho depois. Se for no meio, é um pouco chatinho, né? Porque a marcação fica bem aqui no meio. Por isso que eu fiz aqui do lado. Então, vai depender muito da posição. Então, eu até falo o quanto eu vou andar até aqui, lembrando que eu comecei aqui, que não especifiquei, né, aqui exatamente qual foi o ponto de início. Aqui, o que que eu preciso? Então, tô aqui no meio, eu preciso de 6 pontos aqui, centralizados com a carinha. Por quê? Aqui eu vou fazer o buraquinho, então preciso de 6 pontos baixos aqui. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou dar toda essa volta, vou fazer uma correntinha e continuo. Preciso de 6 pontos aqui, né? Então, 3 antes e 3 aqui, para poder fazer o buraquinho. Então, dei toda a volta aqui, para mim deu 22 pontos, mas foi o que eu falei. Vai depender demais da posição aqui. O que interessa é que você faça uma abertura agora que seja alinhado aqui a carinha, que essa abertura esteja alinhada com a carinha. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, ainda não fica alinhada. Então, eu vou fazer mais um pontinho. Então, agora faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque eu quero 12 pontos no total. Então, são 6 aqui da cabeça, mais 6 na correntinha. Vou tirar aqui. Não, vou deixar o marcador por enquanto. Então, agora conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E venho aqui. Oi, cadê você? Peraí. Aí. Pronto. Então, agora vejo se essa abertura... Deixa eu tirar, vai ser mais fácil. Pronto. Então, vejo se esta abertura está alinhada com a carinha. Tá vendo, ó? Tá alinhada. E por coincidência, deu exatamente aqui, mas foi apenas coincidência, tá? Eu não planejei dessa forma. Então, agora eu vou novamente em pontos baixos. Deixa eu colocar aqui. Então, agora eu vou dar toda a volta em pontos baixos. E passar aqui pela correntinha, fazendo pontos baixos na correntinha. Eita. Aí. Então, continuo em pontos baixos. Vou dar toda a volta. Ó, dei toda a volta. E cheguei aqui de novo nas correntinhas. Então, ó, eu vou fazer o ponto na correntinha. Então, tem que ser 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Peraí aqui. 5 e 6. Então, eu preciso deste buraquinho. Ó. Daria para costurar a cabeça sem um buraquinho? Daria, mas eu prefiro, porque assim eu vou encaixar melhor aqui. E eu preciso, né, também, porque eu tenho que passar a articulação, né? Então, ficaria difícil eu passar entre os pontos. Então, por esse motivo, eu fiz o buraquinho. Então, agora eu vou dar a volta aqui, só que agora eu vou voltar a fazer as diminuições. Então, a última diminuição que eu fiz 4 pontos baixos de uma diminuição. Agora são 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou dar toda a volta.
Agora, não vou mais fazer a carreira de pontos baixos entre as carreiras de diminuições. Por quê? Porque agora eu quero finalizar e não quero que a cabeça finalize muito fininha. Por isso, aqui eu já volto e já faço novamente diminuições. Deixa eu só diminuir aqui. Então, vou fazer 1, 2, 1, 2 e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Continuo com as diminuições e faço 1 ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 1 ponto baixo e uma diminuição. Veja, meu dedo já quase não cabe aqui. Então, você achata, porque o seu dedinho não vai caber até o final das diminuições, né? Você vai diminuindo a cabeça do bonequinho. Então, aí no caso, você achata, ó, mas deixa assim, tá vendo? Desnivelado, para você não pegar o ponto ali do outro lado. Então, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Deixa eu só ajeitar de novo. E uma diminuição. Vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui fiquei com 12 pontos, só que 12 pontos são muitos pontos para eu fechar. E se eu diminuir novamente, pode ser que fique um defeitinho. Então, o que que eu faço? 9 pontos é a melhor quantidade de pontos para finalizar um amigurumi. Então, aqui eu volto e faço 3 diminuições, ó. Uma, 2, e 3. E só isso. Faço isso e paro. Já posso cortar o fio. Posso tirar o marcador também. Então, já tenho. Agora, eu vou costurar esta parte no corpo. Eu poderia fazer... Deixa eu pegar o corpinho. Então, tá aqui o corpinho. Eu poderia fazer aqui a cabeça direto? Poderia. Mas eu quis fazer nesse formato a cabeça e com o focinho desse jeito aqui, começando com pontos baixos, para ficar mais retinho. Então, agora aqui, se a gente colocar, ó, é por isso que tem que... Então, a gente faz assim, ó. Ó, deixa eu só mostrar. Então, eu entortei, tá vendo? E coloco aqui dentro. Então, agora é só costurar aqui. E aí eu encho a cabeça. O pescoço eu não vou encher porque já tá com a articulação. Então não precisa. Então agora eu só vou fazer a costura aqui. E encho a cabecinha aqui da ovelha. Ovelha, da girafa. Vou posicionar e fazer a costura. Agora vou fazer a costura da cabeça aqui no pescoço. Então, ó. Primeira coisa, eu vejo qual que é o lado, né, que eu quero pra frente. E o lado que eu quero pra frente é o que não tem a troca de cor, tá vendo aqui? Então, aqui é a frente. Então, posiciono desta forma aqui a cabeça, com as narinas centralizadas aqui, com o corpinho. Desse jeito. Agora, venho aqui por baixo. Das duas alcinhas. Vou deixar esse fiozinho aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Venho no próximo. E pego a alcinha da cabeça. Pronto. Claro que isso fica mais fácil, né? Com o bonequinho
mais pertinho da gente. Então, de novo, ó, venho por aqui e por aqui. Assim, ó. Deixo bem esticadinho. Então, venho aqui do lado. Então, pego aqui. E esta alcinha. Depois eu puxo, tá vendo? Ó, deixar essa daqui ainda não vou finalizar. Aqui não vou prender. Então, legal que você pode ir ajeitando assim. Ó. Então, venho aqui do lado. Eu vou sempre olhando aqui. E venho para esta alcinha. Do lado. Eu vou sempre olhando para não ficar buraquinho. Confesso que já costurei acho que umas 4 vezes aqui. Fui testando qual a melhor opção. Ó. Então, venho aqui do lado. E aqui. Tá vendo? E assim eu vou dando toda a volta, ó. Então, aqui eu pego as 2 alcinhas. E ali eu pego uma alcinha só. E aí eu vou olhando para ver se eu não tô entortando, né, a cabeça. Então, novamente, do lado. E vou dar toda a volta. Cuidando para que não fiquem buraquinhos. Nem que eu tenha que passar 2 vezes no mesmo lugar aqui. Ó, do lado. E vou dar toda a volta. Pronto, ó, dei toda a volta, cheguei aqui. Então, aqui eu puxo bem os 2 lados. Então, tá aqui, ó. A costurinha. E aqui eu vou amarrar. Eu achei que é melhor assim. Eu fiz vários testes. Acho que o melhor teste foi este. Então, ficou bem apertado. Ó, ficou bem apertado. Amarrei e dou um nozinho. Agora eu vou igualar as 2 pontas. Coloco a agulha de acabamento. As 2 pontas, né? Então, venho aqui, ó. Puxo. Pronto. Então, já estou aqui com a cabeça costurada. Que eu vou só passar um pouquinho mais aqui pra dentro, depois eu corto isso aqui. Prontinho. Pode dar tô dando uma ajeitadinha aqui nos pontos. Pronto. Então, fiz a costura. Então, agora, finalmente, posso encher a cabeça. Parece um pato. Agora eu vou encher a cabeça. E agora, ó, vou fazer o enchimento. Vou usar essa ferramenta aqui da Círculo.
E na abertura que tem aqui da cabeça, lembra que eu finalizei aqui? Eu vou encher a cabeça. Tá. É bem forte, viu, essa articulação. Mas se apertar demais, ela pode soltar, tá? Mas, ó, fica assim. Então, vou finalizar aqui o enchimento. Depois vou para os detalhes. Então, enchi a cabeça. Agora eu volto aqui. Coloco a agulha de acabamento. E vou fechar pegando pelas alcinhas de fora, ó. E vou puxando a cada alcinha. Então, fechei. Puxo bem. Passo a agulha por dentro. Sai aqui um pouquinho distante. Deixo bem fechadinho. Agora volto no mesmo buraquinho. Saio um pouquinho distante. E aqui eu deixo uma argolinha, uma alcinha. Volto no mesmo lugar. No mesmo lugar. Passo a agulha por dentro da alcinha e puxo. Assim eu dou um nozinho lá dentro. Volto no mesmo lugar e puxo. Então agora eu posso cortar rente. Então agora vamos para os detalhes. Passei o fio aqui pela agulha número 16. Vou dar um nozinho. E agora aqui, ó, bem nessa posição é onde eu vou colocar os olhos. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, contando aqui somente nestas carreiras. Atravesso. Ó, estou na direção das narinas. Só que eu passei uma carreira abaixo. Então, peraí. Dá para consertar. Pronto. Então, agora, fiz assim. Aí, eu volto uma carreira abaixo. Opa. Aqui, se você quiser colocar os olhos de segurança, então seriam exatamente entre a quinta e a sexta carreira. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos de separação centralizados com o nariz. Aqui eu vou colocar o olho diferente. Então, ó, você afunda um pouquinho só, não muito. Então, se você for colocar o olhinho pequenininho, pode ser, você faz isso entre a quinta e a sexta carreira com 12 pontos baixos de separação. Aqui no caso, eu vou colocar diferente. Então,
Deixa eu cortar aqui. Então, você viu, eu só amarrei. Afundei um pouquinho, ó, não muito. E agora esses 2 fios eu vou colocar aqui pra dentro. Alinhei os 2. Volto aqui com a agulha de acabamento. Eu gosto de passar os 2 de uma vez. Volto no mesmo buraquinho. E passo. Pronto. Aqui é a preparação para os olhos. Então, agora eu vou começar os acabamentos. Aqui tá a articulação. Tô sentindo ela aqui. E ela vai sentir, né? Não tem jeito. Só que assim, ela não é perigosa nem nada, né? Porque ela não vai furar o crochê, não tem perigo com criança também. Porque ela é feita, né, de forma bem arredondadinha, não tem problema nenhum. Então aqui eu só encaixei aqui. Caso você queira zoinho, ó, tá vendo? Eu usaria o número 10 e ficaria assim. É claro que você vai colocar antes de fechar, entre a 5ª e a 6ª carreira, com 12 pontos baixos de separação. Então, você tem essa opção, caso você queira um bonequinho mais tradicional, ou então faz o olhinho de uma outra forma, que eu vou mostrar aqui para você. Antes de continuar com os detalhes, olhos, orelhinha, rabinho, todos os detalhes, vou fazer as manchinhas da girafa. Por quê? Porque eu quero que fique bem natural. Então, por exemplo, posso fazer uma manchinha aqui, aí o olho vai ficar sobre a manchinha. E para fazer isso, eu vou usar o fio molé na cor 794. E esta agulha aqui, ó, é uma agulha de feltragem. Tá vendo? É sempre bom ter mais de uma, porque no processo pode ser que acabe quebrando. Tá? Então, vamos lá. Bom, né, que tem articulação, a gente pode ir modelando aqui para poder ficar mais fácil para aplicar. Então, você vai, ó, posicionar e vai olhando uma girafa enquanto você faz, ó. Você vai introduzindo a agulha e o fio, ele vai entrando entre as fibras do fio aqui da carinha. Que aqui tem a articulação, então a gente tem que dar uma manobrada. Ó. E vai fazendo assim, ó. Deixa eu pôr pra cá. Não deixa buraquinhos, né? E assim você vai fazer todas as manchinhas da girafa, obviamente de forma aleatória. Vai olhando uma girafa para ver como é que é. Ó, ela tá boa, a manchinha já tá bem aplicada. Quando ela fica assim, tá vendo? Ela fica com mais textura. E aí você pode assistir um filminho e vai aplicando as manchinhas. Eu até pensei em fazer de crochê, né? Fazer rodinhas. Mas eu não gosto. Primeiro porque, assim, são muitas manchinhas. E eu acho que elas ficam com volume nas laterais. Eu particularmente não gosto. Aqui tem a articulação, eu tenho que fazer de lado por esse motivo. Tá aqui, né, a articulação. Então, e assim eu vou fazer todas as manchinhas pelo corpinho todo. Depois eu finalizo os detalhes, os olhos, orelhas, aquela coisinha estranha que a girafa tem, não sei se é necessariamente um chifre. Vou até ver qual que é o nome daquilo, nunca vi como chama aquilo lá.
Cuidado pra não pegar o dedo, tá? Então, a agulha que eu tô usando é essa daqui, ó. É uma agulha especial para feltragem. Então, vou continuar aqui. Depois eu volto para aplicar os olhos, orelhinhas e detalhes. Então, ó, eu posso ir fazendo assim redondinho também. Ó, eu vou arredondando aqui. Aí posiciono. E faço a feltragem. Peraí. Posicionar assim. E assim vou fazendo as manchinhas, ó. Então, primeiro aplico as manchas e depois prendo o chifre, orelhas, olhos, porque assim as manchinhas não ficam assim, eu não gosto que fique assim evitando, né? Então, se eu colocar o olho aqui, vai ser difícil fazer uma manchinha que passe por baixo do olho. Então, você pode ir rodando assim, ó. E assim, com paciência, vai aplicando as manchinhas. Ó, prontinho. Já apliquei todas as manchinhas. E uma dica. Ah, vou pôr mais uma aqui depois. Uma dica. Quando você aplica a manchinha na perna, como não tem a fibra aqui dentro, às vezes ela pode levantar assim na beiradinha. Aí o que você vai fazer? Você dá uma levantadinha e passa a cola pano e deixa secar bem, tá? Então é só quando você perceber aqui, ó, tá vendo? Aqui fica bem preso, porque tem a fibra aqui dentro. Então nessas partezinhas aqui, você faz a filtragem, né, com a agulha, como eu mostrei. Só que às vezes pode levantar um pouquinho, aí você passa a cola. Farei os olhos com o fio amigurumi slim e agulha clover 1,75. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E em seguida faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos nesta carreira. Sigo com os aumentos e agora faço um ponto baixo e um aumento. Vou até o final da carreira fazendo um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos na carreira. Faço agora 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos baixos na carreira. Então, são 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, um em cada buraquinho. E no terceiro, ó, 2 no mesmo buraquinho. Vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, faço 2 carreiras somente de pontos baixos. Farei esta e mais uma carreira somente de pontos baixos. Continuo com os 24 pontos na carreira.
Fiz uma carreira de pontos baixos depois da carreira de aumentos e agora a segunda carreira somente de pontos baixos. E por que usar o amigurumi slim? Porque ele deixa o ponto menorzinho, mais delicado para os olhos. Eu achei mais bacana do que usar o amigurumi soft neste caso. Agora farei uma carreira para dar suporte na hora de costurar. Primeiro eu vou colar o olhinho na girafa, depois eu costuro. Então, essa carreira de suporte eu faço assim, ó. Eu posso pegar somente a alcinha de trás, se eu quiser, mas eu faço assim, ó. Eu coloco a agulha bem aqui e pego as duas alcinhas de trás. E vou até o final da carreira, ó. Eu venho aqui, tá vendo, ó? E pego as duas alcinhas de trás. Se você achar difícil, pega só uma alcinha de trás. Pega só essa daqui. Mas é só, tá vendo aqui, ó? Você puxar aqui, aqui tem uma alcinha. Então, você vem aqui. Tá vendo, ó? Por que eu faço assim? Porque vai virar bastante pra dentro aqui, ó. Por esse motivo. Então, vou até o final da carreira, pegando as duas alcinhas de trás. Aqui, ó, tá vendo? Então, vou até o final, pegando essas duas alcinhas. Este é um olho pretinho, número 10 milímetros. Então, já tô com a marquinha aqui, ó. Tem que colocar agora, porque depois se fechar, também dá pra colocar, mas é um pouquinho mais chato. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Então, aqui, ó. Então, ó. 1, 2, ó, entre a terceira e a quarta carreira. Eu vou usar esse aplicador da Círculo. Então, eu vou colocar aqui a travinha. Pera, só apertar um pouquinho. Então, só enfia um pouquinho. Vou pegar esse aplicador. Essa parte aqui pretinha, mais macia, virada pro olho. E a outra virada pra travinha. Viu? Fez tec. Aplicou. Ele é ótimo. Esse aplicador aqui, ele é muito bacana, porque não machuca a mão. Pronto. E agora, pegando pelas duas alcinhas, faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, 1, 2 e uma diminuição, né? Que é a alcinha da frente, laçada, tira duas alcinhas, laçada, tira duas alcinhas. E assim faço até o final. 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou só até aqui, que eu só preciso dessa base aqui para poder depois apoiar na carinha da girafa e costurar o olhinho. Não precisa fechar. Até porque quando fecha, eu acho que dá muito volume aqui atrás e eu não gosto. Então pronto, vou deixar assim. Então a costura virá aqui. Agora vou trocar. Estava com a agulha 1,75. Agora estou com a 2,5. E com o fio Amigurumi Soft na cor 2218. Faço, para fazer a pálpebra, anel mágico. E 3 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e vou fazer agora carreiras de vai e volta. Eu não vou fazer circular. E faço uma correntinha aqui no começo. E já vou esconder o fiozinho aqui do começo. Faço agora aumento em todos os pontos. Ficarei com 6 pontos nesta carreira. Estou com a metade, né? Comecei com 3, então agora 2 em cada buraquinho. Fico com 6 pontos.
Vou fazer só metade de uma bolinha. Então, fiz 3 aumentos, fiquei com 6 pontos, uma correntinha e viro. Agora faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 9 pontos. 4. Tá, um ponto baixo e um aumento. Uma correntinha, viro novamente. Agora são 2 pontos baixos e um aumento. Fico com 12. Uma correntinha e agora faço 2 carreiras somente de pontos baixos. Então, depois da última carreira com aumentos, fiz 2 carreiras de pontos baixos, terminei aqui, faço uma correntinha e corto com o fio suficiente para poder esconder. Então, veja que o fiozinho do começo tem que ficar aqui para dentro. O direito da pálpebra é aqui, onde a última carreira fica do lado direito. E aqui eu posso agora cortar rente. E esse fiozinho aqui eu vou esconder. Estou com a agulha número 16. Tá aqui ao lado direito, que essa carreira tá do lado direito, ó. Aqui tá do avesso, tá vendo? Aqui tá do direito, a última carreira. E eu vou esconder entre os fiozinhos aqui, entre essas alcinhas. E posso cortar. Então, já tenho olho e pálpebra. Então, vai assim, ó. Lembrando, é claro que eu já mostrei, né? Você pode usar só o olhinho se quiser, sem ser o zoião que eu faço, né? Mas também, se você gosta do olhinho diferente, ele vai ficar assim. Ó, posicionei aqui, então fica assim. Mas como eu falei, quiser um pouquinho mais romântico, mais delicadinho, você pode colocar o olhinho onde eu falei. Vou trocar a agulha novamente. Agora eu vou usar a número 3. Estou aqui com o amarelinho que usei no corpo. E vou dobrar ao meio, assim, ó. Então, uns 2 palmos de fio. Venho aqui na metade. Dou um nozinho. Eu tenho este fio e este daqui, né? Esse aqui é o que sai do novelo e esse aqui é o fio curto, vamos dizer assim. Vou pegar estes 2 fios, passo por cima da agulha, laço o fio e passo por dentro, ó. Fiz um ponto baixo sem correntinha, de novo. Então, 1, 2, 3. Faço 3 pontos baixos sem correntinha, foi no chifrinho da girafa. Corto aqui e puxo. Então, são 3 pontos baixos, ele é bem pequenininho. Estou com o fio molê, que eu usei para fazer as manchinhas, né? Aqui as manchinhas da girafa. E vou fazer uma amarradinha assim, ó, por 3 dedinhos. Ó, 1, 2, 3. Passei 3 vezes. E corto.
Agora, vou cortar esse fio aqui. Faz um fiozinho, né? Um pedacinho de fio do molê. Passo por uma agulha mais grossinha. E vou passar por aqui, ó. Tá vendo que tem uns vezinhos? Então, pelo primeiro vezinho. Passei. E agora amarro aqui no meio. Assim. Amarro forte. Então, vai ficar assim. Tô fazendo um chifrinho. Agora, eu vou cortar. Aproximadamente um dedo. Aí venho com a agulha e dou uma desfiadinha. Aí coloco na girafa e ajusto, né? Vejo se bota mais ou não. Esse aqui é o chifrinho da girafa. Eu desmancho, tá vendo? E esse fio aqui, ó, esses daqui que sobraram, eu vou amarrar na cabeça da girafa. Então, a gente pode cortar um pouquinho mais, né? Se achar que tá muito grande. Então, vou fazer o outro. E o rabinho, vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer o rabinho curtinho. Vou fazer mais dois, igualzinho a esse daqui. Aqui é que nem pompom, né? Você vai cortando, daqui a pouco não tem mais nada. Pronto. Para fazer a orelha, volto com o amarelinho, a cor que usei no corpo da girafa, e vou usar a agulha 2,5 milímetros. Vou deixar um palmo de fio e farei novamente pontos baixos sem correntinha. Vamos relembrar. Fio curto por cima da agulha e viro para mim. O dedo entre o fio do novelo e o fio curto. E faço um ponto baixo. Faço 9 pontos baixos. Então, são 9 pontos baixos sem correntinha. O fio inicial, eu vou deixar ele aqui, porque eu vou usar ele para amarrar depois a orelha, na cabeça da girafa. Faço uma correntinha e vou trabalhar nas alcinhas de trás. Um ponto baixo, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, um ponto alto. Agora, na mesma alcinha, na próxima, ó, 3 pontos altos, ó, 1, 2, 3. 3 pontos altos na mesma alcinha. Na próxima, um ponto alto, depois um meio ponto alto. Deixa eu ajeitar aqui. Mais um meio ponto alto. Aqui nesta alcinha, faço 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. E agora repito, ó, vou dar a volta, venho na próxima alcinha, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, um ponto alto. Ó, estas são as alcinhas de trás. Usei as do lado de cá, agora estou usando as do lado de lá. Na mesma alcinha, 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Na próxima, um ponto alto, um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. E ao final, um ponto baixo. Opa. Corto o fio. E vou deixar assim, ó, aqui desse lado. E desse lado aqui, ó, então veja. Esse lado ficou mais pra dentro, tá vendo? E esse ficou aqui na pontinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar este fio. E vou passar por aqui, ó. Para que os dois fiquem assim alinhados, ó. Na hora que eu amarrar, fique certinha a orelhinha. Então, agora vamos para a montagem. Então, tem pálpebras, olhos. Deixa eu separar tudo aqui. Aqui é porque eu tava posicionando. Então, tem os olhos, né? Então, 2 pálpebras, 2 olhos. E tenho os rabinhos, chifrinhos. Deixa eu só organizar tudo. E tenho as orelhinhas. Então, agora vamos montar, finalizar aqui a girafinha. Então, vou começar pelo chifrinho. Então, eu posso sentar a minha girafa, põe os bracinhos para trás. Tô tirando os pelinhos. E vou colocar aqui. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entre a 6ª e a 7ª carreira. Vou posicionar os chifrinhos, ó. Então, passei 2 fios. Passo e saio aqui pertinho assim, ó. E agora, faço o mesmo com outro fio. Só igualar os fios. Ai, segura direito. Então, só tô vendo, ó. Então, para que as correntinhas fiquem à frente, então, vou passar. E passo entre a próxima carreira. E saio no mesmo lugar, ou seja, tem uma carreira entre cada fiozinho aqui que eu puxei. E ambos saem no mesmo lugar. Então, ele ficará preso entre 2 carreiras. Então, foi entre a 5ª e a 6ª, depois entre a 6ª e a 7ª carreira. Passei os fios, saí, ó, no mesmo lugar aqui. E dou um nozinho bem apertado. Depois eu ajeito, porque tem uns fiozinhos aqui, ó. Então, pronto. Ó, já ficou bem firme o chifrinho. Depois dou uma ajeitadinha aqui. E já tenho o chifre preso. Agora, passei os 4 fios. E passo pelo mesmo buraquinho onde eu dei o nó. Se ficar difícil de puxar, você pode usar um alicate. Como são muitos fios, eu vou pegar um alicate. Você pode puxar um de cada vez também. E aqui eu corto.
Então, um chifre amarradinho. Dei uma distância de 4 pontinhos. Ó, então tá aqui. E aí, eu coloquei aqui, ó, por um ponto, passando por uma carreira, um pontinho aqui pra trás. Então, passei pela carreira, pulei uma carreira, passei o fio, peguei o fio, passei pela carreira à frente da primeira onde eu passei e passei também pelo mesmo buraquinho onde eu passei o fiozinho. Dá uma olhadinha, ver se tá certo. Ó, tô vendo se tá alinhadinho. E aí, eu vou amarrar e passar por dentro, como eu fiz aqui nesse chifrinho. E com as orelhas, farei a mesma coisa. Então, deixo o direito pra cima, passo um fiozinho aqui bem encostadinho do chifre, assim, ó. E o outro fiozinho passo pela próxima carreira, saindo no mesmo lugar que este fio. Pronto, saí com os 2 fios. Deixa eu colocar assim. Você vê, acho que dá pra ver melhor, ó. Passei os 2 fiozinhos, aí novamente. Então, é assim, um fio antes e um fio depois de uma carreira, só que os 2 passam pelo mesmo buraquinho aqui ao final. Por quê? Para eu poder amarrar lá dentro, ó. Então, amarro e dou um nó. E aí, essas pontas passo por dentro aqui da girafinha. Então, ó, tenho chifres. Então, é uma costura, né? Não chega nem a ser uma costura. Eu só amarro, então fica bem facinho. Então, agora venho aqui, ó, no mesmo lugar onde amarrei. Passei os 2 fios. Tô vendo aqui onde eu amarrei. E passo. Se ficar difícil, puxa com o alicate. Então, fica tudo amarradinho aqui. E fica excelente o acabamento. E, ó, fica assim. Então, as orelhinhas. Se quiser que elas fiquem para baixo, você pode dar um pontinho aqui assim, ó. Mas eu gostei delas desse jeito aqui. Sim. E aqui os chifrinhos, ó. Porque aqui ficaria muito, muito difícil. Não só difícil, como fora de proporção. Se eu fizesse anel mágico, 6 pontos baixos, e subisse com os pontos baixos para fazer o chifrinho. Então, achei mais bacana fazer desse jeito. E a orelhinha pensei bastante como fazer também. E eu acho que assim elas ficam mais simples e ficam mais bonitinhas. E aí o rabinho, a mesma coisa, né? Então, você pode amarrar de frente assim, ou assim, ó, de lado. Então, vamos contar, ó. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar bem aqui, ó. No comecinho da manchinha. Então, vou amarrar o rabinho aqui. Pronto. Amarrei o rabinho do mesmo jeitinho que amarrei aqui os chifrinhos. Passei o fio por dentro e cortei. Então, ó, deixei o rabinho curtinho, que eu acho ele bonitinho, curtinho assim. Então, agora falta colocar o olhinho. Os olhos, como eu já mostrei, você pode só fazer assim, tá vendo, ó? Esse é um jeitinho mais clássico. Então, você coloca os 2 olhinhos. Então, é uma das formas, né? Onde eu fiz o afundamento, que eu mostrei aqui nos vídeos. E você coloca o olhinho. Inclusive, esse marronzinho, ó, fica bem bonitinho. É o número 10. Ou coloca esse olhão aqui, que é o olhão que eu gosto de fazer. Então, já mostrei como é que eu fiz aqui. E agora eu vou encher com a fibra. Nesse caso, vou usar um palitinho. Ó, vou encher ele com a fibra. Vou dando a volta. Deixa eu tirar um pouquinho. Veja que eu empurro e giro, ó. Empurro e giro. Então, deixo o olho cheinho.
E agora eu vou aproveitar essa bordinha para colar com a cola quente para depois costurar o olho. Então, lembrando, você pode fazer o olhinho assim, que eu também acho muito bonitinho. Tá vendo, ó? Fica bem bacana. Ele ficou bravo, né? Porque aqui, ó, aqui parece sobrancelha. Opa, você pode colocar o olhinho só assim também, ficar com cara de maluquinho. E aqui eu vou fazer assim, ó. Desse jeito. É uma outra forma de dar expressão pra girafinha. Vamos lá. Vou passar cola quente. Opa, uma babadinha. Aqui, ó, nessa parte interna. Porque se eu passar na parte externa, eu vou ter problema depois. Então, aqui, ó, vou contar 1, 2 carreiras. Apoio o olho e vejo aqui a pálpebra. Opa, aqui. Então, essa cola não é para deixar o olho apenas colado. É apenas para posicionar, para depois eu fazer a costura. Então, eu quero que ele fique assim. Aqui ainda, como é só ali no meio, dá para eu dar uma ajustadinha. Então, ok. Vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Ó, colei o outro olho. Desse jeito é uma outra expressão. É com cara de desesperada. De repente você tem interesse, né, em ter uma girafinha com a cara assim de pânico. Ainda mais com as orelhinhas para cima. Ela parece que tá em pânico. Então agora uma dica. Eu uso a linha Max Pesponto da Círculo numa cor próxima, né? Então aqui no caso é branco. E vou usar a agulha número 16. Pode ser mais fina também, se quiser. E vou passar assim, ó. E vou amarrar. Então, vão ser 2 fios para costura. Dou um nozinho aqui na ponta. Aqui virou uma baguncinha. Pronto. Então, eu não costuro com o fio. Apesar que, se você quiser, você pode pegar o fio Amigurumi Soft e desmanchar ele e pegar um cabo, que também dá. Então, às vezes, você quer costurar uma cor assim e você não tem a linha de costura para isso, a linha de pesponto. Então, pega o próprio fio, deixa eu mostrar. Ó, você desmancha e pega um fiozinho dele. Então, esse aqui também, ele é forte o suficiente para fazer a costura. Aí, você vai ter a cor que você precisa para costurar o seu bonequinho no Amigurumi Soft. Então, agora aqui eu faço assim, ó. Vou começar por aqui, porque aqui eu sei que a pálpebra vai cobrir, né? Então, eu vou dar um pontinho no bonequinho. Aqui tá bem na manchinha. A manchinha vai ser... Ó, passei... E passo por dentro para travar o fio. Então, agora eu vou passar por trás da alcinha, desta alcinha aqui. Volto uma alcinha e um pontinho aqui no bonequinho. Então, de novo. Por trás da alcinha. Venho na alcinha de trás, passo por baixo do olho e puxo. E assim eu faço toda a costura, sempre por trás da alcinha, um pontinho atrás, um pontinho aqui na girafinha, por baixo do olho. Então, assim não tem problema nenhum de fazer a costura, ela não aparece. E assim, vou até o final, dando a volta. Então, pronto, ó, dei toda a volta, como fica bonitinha a costura, tá vendo? Que ela fica aqui embaixo. E aí, com a mesma cor, você já pode colocar a pálpebra. Só que a pálpebra, antes da costura, eu também vou passar uma colinha aqui, ó.
nessa parte. E vou posicionar. Veja que é importante que cubra aqui o olhinho, né? O olhinho com a trava. Que aqui é como se fosse a pupila. Obviamente aqui é uma estilização do que seria um olho, né? Então, pronto, ó, tá vendo? E aí você pode passar o fio aqui. Você tanto pode costurar com a mesma cor aqui da pálpebra, como com o branco, porque vai sumir ali no meio, não vai aparecer. E aí a mesma coisa, ó. Passa um pontinho na carinha da girafa e passa por baixo das alcinhas que estão aqui na beiradinha, ó. E dá também toda a volta aqui por cima. Não costura essa parte aqui fica sem costura, a costura é só aqui. Se eu consigo, peguei só a manchinha, pode ficar tão firme. Aqui tá mais difícil por causa da manchinha. Porque ficou bem aí, né? Ó, tá vendo como a costura some lá dentro? Então, vou dar toda a volta. Prontinho, ó. Costurei os dois olhinhos. Ajeitei aqui os chifrinhos. Aí você pode cortar um pouquinho mais, deixar mais certinho. Orelhas costuradas. Pode modelar um pouquinho mais as orelhinhas. Coloquei a manchinha que faltava aqui. E o mais bacana, que graças a essa articulação, né, que ela tem esse movimento todo aqui, quando você coloca aqui dentro, ó que bacana. E o mais bacana é que você pode articular quantas vezes você quiser, porque não vai quebrar. Inclusive, ó, ela senta, tá vendo? Então, eu não enchi demais o bonequinho para poder ter esse movimento. Enchi o suficiente para que não ficassem ruguinhas. E aqui a cabeça, como eu fiz, eu encaixei deste jeito aqui, ó, fazendo uma curva. Então, eu consigo também movimentar desse jeito aqui, ó. Então, ficou muito bacana. Então, é realmente um bonequinho todo articulado e não é difícil usar articulação. Aqui eu comecei de baixo para cima para poder ir encaixando, porque as costuras aqui, elas ficam melhores, ó. Então, só tem uma costura aqui e mesmo assim das manchinhas passam por cima e ela fica bem escondidinha aqui, ó, tá vendo? Então, esta é a girafinha Jirome. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe e me conta aí o que você achou dessa girafinha que eu fiz com articulação e ainda usei filtragem com o fio molê para fazer as manchinhas. Beijo!